igreja cristã do primeiro século está lidando com um escândalo que beira o surreal. Um homem mantém um caso sexual contínuo com a própria madrasta. Mas o detalhe que realmente choca, o que faz o texto explodir nas nossas mãos, não é apenas o pecado em si, é a reação da comunidade. A congregação está de forma inacreditável, orgulhosa. Eles estão complacentes com a situação. Exato. Entramos hoje diretamente no meio de uma tensão teológica e moral profunda. A grande questão é como é possível que uma comunidade que se diz tão cheia do espírito, tão avançada teologicamente, chegue ao ponto de tolerar e até celebrar um ato que até mesmo a sociedade pagã romana considerava repulsivo. E esse choque não é acidental. Paulo usa isso como o motor de todo o argumento dele. O objetivo do nosso mergulho de hoje é justamente desvendar o capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. É o ponto exato onde a pureza da igreja e a disciplina redentiva colidem frontalmente. E para quem nos escuta e acompanha esse estudo, a gente precisa dar um passo atrás e observar o cenário maior. Sim, o contexto literário é vital aqui. O capítulo 5 marca uma transição crucial, uma verdadeira virada de chave na carta. Nos capítulos 1 a 4, Paulo estava em uma defesa bem árdua de sua autoridade apostólica contra uma comunidade que se achava espiritualmente superior a ele. Eles se achavam os sábios, os iluminados. Exatamente. Agora, a teoria acaba. Ele passa da defesa retórica para a prática. Esse caso de incesto serve como um teste de caso prático dessa autoridade que ele acabou de defender. É como se ele dissesse que, já que eles são tão sábios, vamos ver como lidam com uma crise real de contaminação no corpo. E a gente não pode esquecer de onde essa igreja está plantada. Historicamente, a igreja em Corinto estava imersa numa cultura metropolitana de moralidade fluida, uma ambição social desmedida. A ética judaico-cristã sofria imensa resistência ali, mas mesmo para os padrões flexíveis de Corinto, a coisa foi longe demais. Longe até demais. O nível do que o texto chama de porneia, que é o termo grego amplo para imoralidade sexual, ultrapassa os limites permissivos daquela metrópole. O que Paulo percebe, e aí que a genialidade pastoral dele brilha, é que o problema não é apenas o indivíduo. Ele volta os canhões contra a igreja inteira. Ele faz exatamente isso. O que mais angustia o apóstolo é a falha sistêmica do corpo de Cristo em resolver a questão. Essa omissão estava manchando a identidade corporativa deles como templo de Deus perante a sociedade, perante os de fora. É uma responsabilidade coletiva. Não dá para individualizar o erro quando a comunidade inteira passa a mão na cabeça. Agora, para desvendar essas nuances, para realmente entender o que está acontecendo nos bastidores dessa igreja, quem nos ajuda a decifrar esse texto de forma mais profunda hoje? Nós vamos nos apoiar no DNA de 3 gigantes do estudo neotestamentário: David Garland, Gordon Fee e Anthony Thiselton. É fundamental entender a lente que cada um usa, porque isso explica a razão de eles notarem coisas tão diferentes, mas complementares, no mesmo texto. Começando pelo Garland, a lente dele é bem específica das ciências humanas, não é? Isso. Garland leu o texto por uma lente sociológica e histórica muito afiada. Ele investiga as redes de patronagem, as dinâmicas de poder e as classes sociais na antiguidade. E o Fee? Gordon Fee sempre traz aquela carga mais pneumatológica. Fee traz uma exegese profundamente atenta à teologia do Espírito Santo. Ele foca muito na tensão escatológica, aquela ideia do já e ainda não do reino de Deus. O reino já chegou, mas ainda não se consumou. Fee detalha a relação inseparável entre o indicativo da graça, quem somos em Cristo, e o imperativo ético, como devemos viver a partir dessa identidade. Perfeito. E para fechar a tríade, temos o Thiselton. Thiselton é o homem do rigor semântico. Ele foca no aspecto linguístico, o significado histórico exato das palavras gregas. Mas ele une isso a teorias sociais sobre limites e identidade de grupo. Ele quer entender como uma comunidade define quem está dentro e quem está fora. Com essas 3 lentes sobre a mesa, vamos entrar no núcleo do texto. Nos versículos 1 e 2,
Paulo descreve a natureza do pecado e confronta a arrogância da igreja. O consenso entre Garland, Fee e Thistleton é absoluto quanto à infração. O termo porneia aqui se refere estritamente ao incesto. Um homem coabitando com a esposa de seu pai. Provavelmente uma madrasta mais jovem, talvez após a morte ou o divórcio do patriarca da família. E um detalhe que frequentemente passa batido para o leitor moderno é sobre a mulher envolvida. A mulher provavelmente não é cristã. Paulo, em momento algum do texto, sugere disciplina para ela ou se dirige a ela. O foco jurisdicional dele é inteiramente no homem que faz parte da comunidade da aliança. E o choque vem do fato de que isso era escandaloso em qualquer esfera. As leis romanas, como citado por Cícero e pelo jurista romano Gaio, proibiam severamente esse tipo de união. E a lei judaica, lá em Levítico 18 e Deuteronômio 27, exigia a expulsão ou até a pena de morte para essa transgressão. Então, a grande charada é esta. Se o mundo pagão achava um absurdo e a lei judaica condenava, por que a igreja de Corinto estava orgulhosa? De onde vinha essa arrogância? É aqui que a exegese começa a brilhar. Thistleton e Fee apontam para uma raiz estritamente teológica. Eles argumentam que a igreja havia desenvolvido uma teologia totalmente distorcida da liberdade no espírito. Aquela ideia de que tudo me é lícito. Exatamente. Era uma superespiritualidade tóxica. Eles acreditavam que por estarem em um novo patamar espiritual, habitando no espírito, as ações do corpo físico, da matéria, já não importavam. O pecado do homem não os perturbava porque, na visão distorcida deles, pertencia a uma esfera material que eles já haviam transcendido. Achar que o pecado físico não afeta a realidade espiritual é o erro dualista clássico que Paulo tenta destruir ao longo de toda a carta. E Garland não para na teologia, ele olha para o lado sociológico. E essa perspectiva faz a gente pensar muito sobre as estruturas de poder. É uma visão desconfortável, mas necessária. Muito. Garland, apoiado por Thistleton através de acadêmicos como Clark e Shaw, levanta um forte argumento sociológico. Para Garland, esse homem não era apenas um membro qualquer no banco da igreja. Ele provavelmente era um patrono rico e influente na cidade. O financiador, aquele que cedia o espaço, a casa, os recursos para a comunidade se reunir. Precisamente. Na estrutura da sociedade greco-romana, ofender um patrono significava ruína financeira e perda total de status social para o grupo. A igreja tolerava o pecado não porque era superespiritual, mas por puro interesse financeiro ou medo de represálias. E o pior é que eles encobriam essa covardia social com uma falsa camada de tolerância teológica. Eles diziam que eram amorosos e livres na graça, quando na verdade estavam com medo de perder o dinheiro e a influência do figurão. Impressionante ver como essas duas visões se complementam para explicar a paralisia da liderança. Ninguém queria comprar a briga. Então Paulo avança para os versículos 3 a 5 e profere o julgamento. E aqui ele solta uma das frases mais difíceis do Novo Testamento. A ordem para entregar tal homem a Satanás. Isso. Entregar tal homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. À primeira vista, soa como uma maldição medieval. O que significa essa entrega a Satanás e essa destruição da carne, a palavra grega, sarx? É crucial notar a rejeição unânime de Fee, Garland e Thistleton a um consenso mais antigo. No passado, muitos interpretaram que Paulo estava proferindo uma espécie de maldição apostólica para que o homem sofresse uma doença física ou morte. Traçando um paralelo com Ananias e Safira em Atos. Exato. Mas eles rejeitam isso enfaticamente. A verdadeira exegese aponta para outra direção. Entregar a Satanás é um ato de expulsão jurisdicional. Significa retirar o homem do ambiente protetor, da comunhão pactual e cheia do Espírito, que é a Igreja, e devolvê-lo ao mundo. E na teologia paulina, o mundo fora da comunidade cristã é o domínio operado por Satanás. É útil pensar na Igreja como uma embaixada de um país estrangeiro. Enquanto alguém está dentro da embaixada, está sob as leis e a proteção do seu país de origem, que é o reino de Deus. Mas se a pessoa expulsa pelos portões,
ela perde a imunidade. Ela volta a ficar sujeita às leis cruéis daquele território estrangeiro. Entregar a Satanás é abrir a porta e dizer que, já que ele escolheu viver segundo as regras de lá de fora, ele vai colher as consequências sem a proteção do corpo. Uma analogia excelente. E isso nos leva à segunda parte da frase. A destruição da carne, a sarx. Se não é a destruição do corpo biológico, o que é? Gordon Fee argumenta incisivamente que é a destruição da natureza carnal. É a orientação de vida que é deliberadamente rebelde e afastada de Deus. A sarx, em Paulo, raramente é o corpo físico, mas sim a atitude de independência moral. E o Thistleton adiciona uma camada extra, muito perspicaz, unindo a teologia com aquela visão social do Garland. Sim. Thistleton mostra que a destruição da sarx é, de forma muito prática, a quebra da postura de autossuficiência daquele homem. Pensa bem, se ele for um patrono rico, a identidade dele era baseada no status e no reconhecimento público. Ao ser expulso, ele perde sua plataforma de adulação na igreja. O orgulho desse patrono é estilhaçado, a disciplina destrói a arrogância dele. E o objetivo de tudo isso, e os três sublinham isso, é puramente redentivo, não é vingança. É o choque traumático da exclusão, visando levar o indivíduo ao arrependimento antes do juízo final. É o amor agindo com severidade para evitar uma tragédia eterna. A disciplina cristã tem a salvação como linha de chegada, não a perdição. Perfeito. E para ilustrar a urgência de manter a comunidade pura enquanto busca esse resgate, Paulo muda de figura nos versículos 6 a 8. Ele introduz a metáfora da Páscoa e do fermento. Mas a nossa cabeça moderna nos trai nessa hora. Trai muito. Quando lemos fermento, pensamos no fermento biológico limpo de hoje, que faz o pão crescer bonito. Mas Thistleton resgata o trabalho do estudioso Milton para nos dar um aviso semântico. O termo grego zime não tem nada a ver com isso. Naquela época, o fermento era literalmente um pedaço de massa velha, azeda, guardada da semana anterior. Uma massa carregando bactérias e risco de infecção. Isso. A metáfora fala de contaminação desenfreada e apodrecimento, não apenas de crescimento. O pecado daquele homem estava silenciosamente apodrecendo toda a massa da igreja. Tolerar aquilo era permitir que a infecção tomasse conta do corpo inteiro. E é nesse ponto que Gordon Fee destaca uma formulação incrível da graça paulina. Paulo lança o que parece um paradoxo. Ele ordena que lancem fora o velho fermento, para que sejam massa nova, assim como realmente já são sem fermento. Essa é a bomba teológica. Se eles já são sem fermento, por que precisam lançar o fermento fora? Essa é a beleza do cerne do Evangelho para Fee. O imperativo ético se baseia no indicativo teológico. Não é um moralismo de faça para ser salvo. A lógica de Paulo é haja como pão sem fermento, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já o tornou pão sem fermento. A identidade, dada pela graça, é o motor da santidade. É como dizer a um herdeiro de um trono que está vivendo na lama para tomar um banho e se vestir bem. Ele não faz isso para se tornar realeza, mas porque ele já é realeza e a lama não condiz mais com a natureza dele. A ética de Paulo não é um fardo, é uma resposta à obra de Cristo. E a congregação estava totalmente confusa sobre como aplicar isso na prática, no contato com o mundo. O que nos leva aos versículos 9 a 13, onde Paulo esclarece um grande mal-entendido. Confusão da carta anterior, aquela que não temos mais acesso. Eles leram a instrução de Paulo sobre não se associar com imorais e acharam que precisavam se isolar de todos os pagãos do mundo. E Paulo responde com uma ironia fina. Ele diz que, se fosse para fazer isso, teriam que sair do planeta. Ele esclarece que não mandou que se isolassem dos imorais do mundo, mas sim daqueles que se dizem irmãos e vivem em pecado. O alvo da disciplina não é o pagão no mercado. Deus jogará os de fora. A régua de medição é para os de dentro. E os ecos do Antigo Testamento aqui são fortíssimos. Paulo cita Deuteronômio 17, versículo 7, dizendo para expulsar o malfeitor do meio de vocês. Ele transfere a exigência de santidade pactual do Israel histórico para a igreja cristã. A comunidade é o novo templo.
E tendo percorrido toda essa exegese, é fascinante ver como Garland, Fee e Thistleton lidam com a resolução teológica no final. Eles abordam o problema com ênfases muito distintas. Garland, por exemplo, foca na sobrevivência da comunidade. Ele adota um tom de alerta cirúrgico. A lente sociológica mostra que a igreja corria um risco letal de assimilação cultural. Eles precisavam expulsar a toxina urgentemente. Tolerar o patrono rico significava vender a alma aos valores romanos. Ou seja, se não marcassem um limite claro, a igreja desapareceria no paganismo. Exatamente. Já Gordon Fee assume uma postura incisivamente pastoral. Para ele, o texto exige uma comunidade profundamente amorosa e dinâmica no espírito. Entregar alguém a Satanás só faz sentido se o objetivo for o amor duro. É a esperança de que o exílio traga a alma de volta ao arrependimento. Sem o espírito, a disciplina vira mero legalismo punitivo. E Thistleton atua como grande analista dessa equação. Ele une as pontas mostrando que a destruição da carne é a aniquilação da complacência, destruir o orgulho do indivíduo de um lado e a condescendência da igreja do outro. É a única forma de salvar a identidade de ambos. O que nos leva à tese central deste estudo. Se pudermos sintetizar tudo isso de forma orgânica, como formularíamos o coração de 1 Coríntios 5? Eu diria que podemos notar o seguinte princípio. A verdadeira disciplina cristã não é a destruição da pessoa, mas a aniquilação da sua autossuficiência carnal. Servindo tanto para preservar a santidade da comunidade, quanto para resgatar a alma do indivíduo. Exatamente isso. Juntando as duas partes, a verdadeira disciplina cristã não é a destruição da pessoa, mas a aniquilação da sua autossuficiência carnal, servindo tanto para preservar a santidade da comunidade, quanto para resgatar a alma do indivíduo. E chegar a essa conclusão nos impõe um desafio prático monumental, quando tentamos construir uma ponte de aplicação. Especialmente porque tendemos a cair em clichês superficiais sobre levar o pecado a sério. Mas Gordon Fee traz um insight afiadíssimo sobre a grande tragédia da disciplina eclesiástica no mundo ocidental moderno. É um abismo entre o primeiro século e hoje. Fee aponta que a disciplina perdeu o poder porque o cristão disciplinado hoje pode simplesmente atravessar a rua e congregar em outra igreja. E muitas vezes é recebido de braços abertos por causa de seu dízimo ou status social, sem nenhum processo de restauração. O que esvazia completamente o poder redentivo que Paulo propõe. O choque de ser devolvido ao mundo perde o peso se o mundo cristão funciona como uma praça de alimentação. Se sou expulso de um restaurante, vou comer no Dourado. É a falência da disciplina consumista. A exclusão só funciona, só gera verdadeiro luto e arrependimento quando a comunidade da qual o indivíduo foi expulso é extraordinariamente rica no espírito e no amor fraterno. O indivíduo precisa sentir o frio espiritual da ausência de Deus. Se a igreja é só um clube social, ser expulso é apenas um inconveniente. A pessoa muda de clube e a vida segue. Isso nos deixa com um pensamento provocativo final para quem nos escuta, mulher, durante a semana. Se alguém fosse excluído da comunhão de uma igreja local hoje, essa pessoa sentiria que foi entregue a Satanás, privada da proteção espiritual tangível, ou apenas acharia que mudou de grupo de amigos? O que isso revela sobre o nível da presença de Deus nas nossas comunidades atuais? É uma reflexão que exige muita honestidade. E a dor de cabeça teológica da igreja em Corinto está longe de acabar. Essa mesma arrogância espiritual e incapacidade de aplicar o julgamento santo não ficou contida entre quatro paredes. Ela vai transbordar para o espaço público. No próximo capítulo, 1 Coríntios 6, veremos como a incapacidade da igreja de julgar a si mesma leva os irmãos ao absurdo de abrirem processos judiciais mundanos uns contra os outros. Eles vão expor as fraturas do corpo de Cristo aos tribunais pagãos. É a continuação direta deste teste de caso da autoridade de Paulo. Preparando o terreno para mais um confronto teológico profundo na nossa próxima análise. Continuamos na sequência.